Chegamos ao terceiro episódio da Jornada RM e hoje nós vamos conversar sobre as medidas necessárias que você precisa ter em mãos quando for produzir uma encomenda ou até mesmo criar uma peça do zero. Eu já estou aqui com o nosso spoiler de tutorial gratuito do Carnaval, que você vai ter acesso exclusivo na próxima semana. Então nós vamos aproveitar o gancho de ter a nossa peça que nós vamos produzir aqui, para que você entenda quais são as medidas que você vai ter que saber da peça que você vai produzir semana que vem. E também depois eu vou retirar ela daqui e nós vamos juntos entender todas as medidas necessárias. Então é muito importante que você tenha papel e caneta à mão para que você anote essas medidas, para que você não esqueça e crie assim um banco de dados e informações para que você possa produzir peças por encomenda com as medidas exatas que você precisa. Para começar a falar sobre as medidas necessárias, a gente precisa entender também que cada corpo é único. Então eu tenho aqui um manequim de moulagem da Draft, você está vendo a marca, ele é manequim 42. Mas, por exemplo, eu visto 42, porém o busto dele fica folgado em mim, porque o meu busto é um 40, que teoricamente nem existe na indústria se a gente for falar de sutiã. Então, o que acontece? Essas pequenas diferenças a gente vai precisar corrigir, e é por isso que a medida exata é muito importante. Então, às vezes, a gente vai pegar uma cliente que tem um manequim 42, mas a cintura dela não condiz com o padrão que a gente está aqui. Então, por isso é importante também as medidas, né? Além de, caso você tenha um manequim ou não, você entender quais são essas medidas. Então, é imprescindível que você tenha a fita métrica para quando a cliente falar assim, eu tenho X numeração de busto, você vai, o quê? Você vai comparar. Minha cliente falou que tem, vamos lá, chutar aqui, 93 de busto, que está marcando aqui, né? Isso eu estou fazendo por cima do meu top. Então, se ela falou que tem 93 de busto, o meu manequim aqui provavelmente tem 90, 91, né? A gente tem aqui o volume dos fios atrapalhando a medida. Vamos tirar a dúvida? Vamos, fiquei curiosa. Tem 92 centímetros. Então, se a minha cliente falou que tem 94 centímetros de busto e eu tenho um manequim 42, eu vou ter que fazer uma artimanha aqui para produzir isso. E isso é muito fácil, se a gente colocar um sutiã ou um enchimento, alguma coisa parecida, e trabalhar em cima. Então, para entender as medidas necessárias que a gente vai precisar para produzir o nosso top, aqui é muito simples. Eu só vou precisar entender quanto a minha cliente tem de ombro a ombro. Eu gosto sempre de ter essa medida para poder compreender como que é as costas dessa cliente. Eu peço também para ela me mandar uma medida que eu chamo de cava-cava, tá? Que é embaixo mesmo aqui do sovaco. Eu sempre mando um vídeo explicativo ou faço um desenho, alguma coisa do tipo, de onde eu quero. Porque aqui em especial, o nosso top, ele vai ter uma terminação que dá para regular, ok. Mas se fosse algo feito por encomenda, eu gostaria de ter todas as medidas exatas dela, já que eu não consigo estar presencial com ela. Então eu chamo essa medida aqui, de cava-cava, que é embaixo da cava. Eu peço para ela medir assim, bem embaixo do sovaco, para eu entender essa largura de costas. Isso aí também é imprescindível. Outra medida que eu solicitaria para produzir esse top aqui que está no manequim seria o busto. O busto é imprescindível para a gente entender como que é esse corpo, ok? E pediria também para ela me mandar o seguinte, já que ela me mandou cava costas, ela vai me mandar cava frente também, para eu entender separadamente como que funciona. E quero a circunferência completa também desse busto, certo? E o que eu pediria também? A altura de ombro, baixo do busto e ombro até umbigo. Para quê? Primeiro, essa medida de ombro, baixo busto, vai me fazer entender o volume do seio. A medida ombro, umbigo,
o tamanho desse tronco, certo? Então a gente vai conseguir produzir algo que, se a cliente quiser, né, optar, eu quero barriguinha de fora, não, eu quero algo que seja mais compridinho. Então a gente vai conseguir fazer uma leitura melhor com essas medidas. Então, essas seriam as medidas para produzir esse top aqui em especial. Mas vamos supor que a gente queira produzir um colete ou um casaco, algo assim do tipo. Vamos entender quais seriam as medidas necessárias? Então, vamos entender um pouco quais seriam as medidas necessárias para produzir esse colete, esse casaco. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o quê? A separação da peça, né? Então, quando a gente começa a peça, a gente geralmente começa ela aqui em cima, na base do pescoço. Então, eu gosto muito de saber a medida ombro a ombro, certo? Para que a gente possa compreender qual é a largura dessas costas. Outra medida que eu gosto de ter também, repetindo quase igual lá do top, é a altura baixo busto, altura umbigo, e se for uma peça maiorzinha, a altura até a bacia, né? Esse ossinho aqui da bacia. Se for uma peça que a pessoa queira que seja mais composta e tudo mais. Então, eu sempre peço essa altura do osso da bacia também. Outra altura que eu também peço é na parte das costas, que é o quê? É um pouquinho mais difícil da pessoa tirar, mas de repente com uma ajuda consegue, que é ombro até o início do bumbum da pessoa. Por quê? Se for algo mais composto, a gente tem que acompanhar essa medida também. A circunferência de busto não pode faltar. A da cintura também não. E eu também gosto de pedir essa circunferência da bacia, né, que seria embaixo aqui do umbigo. Então, essas são as medidas que eu pediria para um colete, para que eu entendesse o corpo dessa pessoa mesmo de longe. E se a gente fosse produzir um casaco, olha que interessante, a gente não pediria para ela medir ombro até o punho. A gente pediria para ela medir o braço dobrado. Então, dobra o braço e mede ombro, passa pelo cotovelo e mede até o punho. Essa seria a medida correta para fazer uma manga, tá? Para a gente poder ter essa mobilidade, ok? Então, essas foram as medidas para um colete. Agora, vamos supor que a gente vá produzir um vestido. As medidas são quase iguais às do colete. Ombro a ombro, altura, ombro baixo do busto, altura, ombro, umbigo, ombro, bacia, e também pediria uma altura, ombro, até onde a pessoa deseja que seja o vestido. Outra medida que entraria aqui seria a do bumbum, que isso é imprescindível. Repara que a gente precisa praticamente sempre das mesmas medidas. Vai ter uma coisa que vai ter uma diferença ou outra, mas em geral são sempre as mesmas. Se a gente fosse produzir um top, uma medida que eu também gosto muito de pedir para top é o quê? Baixo do busto, circunferência, e circunferência do busto também. Então, essas medidas, para mim, são necessárias na hora de produzir o top. E, é claro, a altura ombro, baixo do busto. No top, eu também pediria ombro a ombro e a medida cava a cava, assim como lá no colete, para a gente poder entender como que é essas costas e conseguir trabalhar da melhor forma possível para que aquela peça vista confortavelmente a nossa cliente. Agora vamos entender as medidas para uma saia, uma calça ou coisa assim. Então vamos lá. A saia eu começaria pedindo, lógico, a cintura. A parte do ossinho da bacia é imprescindível para a gente entender como que vai começar esse corpo. E a circunferência do bumbum também. Aqui, outra medida que eu peço é a altura do umbigo até onde a pessoa quer que vá a saia, ou seja, o trabalho. As franjas também é uma outra medida que eu peço. Eu peço assim, agora você vai medir a altura cintura
altura umbigo até onde você quer o trabalho tramado, e a altura agora umbigo até onde você quer as franjas. E caso você vá produzir uma calça toda feita em macramê, é imprescindível também que você tenha a seguinte altura: do umbigo até o gavião de alguma calça confortável que essa pessoa tenha, tá? A não ser que você vá fazer um esquema de, enfim, de abertura dessa calça que facilite a vestimenta. Fora isso, é imprescindível que você peça para ela medir com uma calça confortável por baixo. Nunca de calça legging, porque o macramê, né, a gente sabe que é totalmente diferente de um tecido que estica 100%, né, elastano. Então, uma calça confortável e vai medir umbigo até o gavião frente dessa calça, tá? Para a gente poder entender como que é esse manequim. E outra altura imprescindível que eu sempre peço é como se fosse lá do ossinho, só que na parte de trás, até embaixo do bumbum, para eu entender o tamanho desse bumbum, certo? E a circunferência também dele é imprescindível. Outra medida é lógico, que é a altura umbigo até onde a pessoa quer que vá essa calça, né? Ou seja, até ali o tornozelo dela, para que a gente tenha a noção do comprimento dessa calça. E essas são algumas medidas necessárias que você precisa ter como base no seu ateliê, que geralmente você vai ter que solicitar para sua cliente, caso seja uma encomenda personalizada. E caso você esteja fazendo uma peça do zero, também é bacana você entender quais são as medidas para poder passar para uma cliente que tenha interesse, enfim, na pronta entrega. Então, muito importante sempre a gente ter noção das medidas que a gente está trabalhando, até mesmo para precificação e tudo mais. E eu te espero amanhã para a última aula e a abertura oficial da nossa turma do curso Moda Praia. Vamos juntas compreender que tudo pode ser macramê.